Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Essa é a nossa apresentação, minha e da Silvana, do seminário final do mestrado de Engenharia Biomédica, a disciplina Biofotônica. O nosso grupo vai falar sobre a técnica de microscopia multifóton. Antes de a gente entrar propriamente na técnica, vamos lembrar o inventor do laser, Theodor Maiman. Isso aconteceu em 1960. Através desse avanço, muitas coisas mudaram, principalmente na área de óptica e fotônica. Ele observou uma emissão estimulada com um comprimento de onda de 694, que é na região próxima ao vermelho, né? De um rubi excitado opticamente. Antes de a gente entrar no multifóton, aqui eu tenho uma foto de um microscópio convencional e aqui nós lembramos, né, para vocês que a microscopia óptica tradicional ela tem um alcance limitado de até no máximo 200 nanômetros. Mas sabemos que nós temos organelas muito menores do que isso. Então, por conta disso, por conta dessa lacuna que se abriu, vamos conseguir fazer essas avaliações com outro tipo de equipamento. Não podemos utilizar a microscopia eletrônica ou atômica porque, quer dizer, até podemos, só que há algumas limitações que a gente vai contar, vai expor para vocês ali na frente. Aqui já nós temos uma foto, é uma foto que foi tirada da internet, que foi uma evolução da microscopia na área da óptica e da fotônica, onde você tem tem a propagação da luz internamente, conjuntos de lentes, controles de sensores, o que faz com que você consiga ter ganhos importantes para essa análise, que a gente vai detalhar mais adiante. A microscopia óptica, independente dela ser convencional, atômica ou agora essa multifóton, ela tem uma importância fundamental, que é caracterizar morfologicamente e funcionalmente as amostras que estamos avaliando, de forma pouco invasiva, observando isso ao longo do tempo. Agora, efetivamente, vamos entrar um pouquinho na microscopia multifóton. Realmente é uma técnica muito nova ainda. Tem alguns grupos de trabalho fazendo estudos dessa nova técnica, inclusive na Unicamp. Mas vamos lá. O advento da técnica da microscopia óptica não linear, que a gente vai chamar de NLO, permitiu superar as limitações dos microscópios convencionais, explorando o processo de multifótons estimulado por lasers pulsados com comprimento na faixa do infravermelho. E com isso nós ganhamos uma penetração razoável dos tecidos superior a 500 micrômetros, uma vez que os comprimentos de ondas de excitação infravermelha fornece inerentemente uma redução da dispersão e absorção da luz nos tecidos. As vantagens da microscopia multifóton, ela está baseada na fluorescência de fótons únicos, que a gente chama aqui de SPF. Nós temos um único fóton sendo excitado e para um nível superior, e após ela perder essa excitação, descendo para um nível
de origem, ela libera luz, né? Nós fazemos essas observações sem marcadores e com condições de avaliar sessões em 3D. Pequeno volume focal e grande profundidade de penetração, possibilitando assim uma imagem bem funcional. Isso é com um único fóton, tá ok? Na microscopia não linear, nós temos, agora entrando na técnica do multifóton, nós temos técnicas relevantes para investigação biológica. São elas: fluorescência excitada por 2 fótons, que nós vamos chamar, a partir de agora, algumas siglas vão aparecer para a gente, nós vamos chamar de TPEF. E a outra técnica é a segunda geração de harmônica e terceira geração de harmônica, que as siglas são SNH e THG. E o coerente de dispersão Raman, que não vai fazer parte da nossa discussão, mas faz parte do conjunto de microscopia multifóton. Nós temos aqui a figura 1, o diagrama de Jablonski, mostrando aqui as camadas e subcamadas, os níveis e subníveis eletrônicos. E eu tenho uma explicação. O primeiro quadro mostra aqui a geração de um fóton. Ele é excitado, passa por uma camada superior, ele perde, há um relaxamento, ele perde, libera um fóton aqui e volta para a camada original dele. Nós chamamos de SPF. As fontes usadas são na faixa do visível e o comprimento de onda, como a gente está vendo aqui no nosso lado, né? Agora, para o TPEF, que é os 2 fótons, né, eles são excitados aqui, né, com o mesmo comprimento de onda, é liberado aqui também com comprimento de onda depois que ele perde o fóton. Também nesse processo nós temos o segundo harmônico e o terceiro harmônico. Nós temos dois comprimentos de ondas, e eu tenho a geração aqui do aumento, maior energia, e o comprimento de onda mais curto com relação aos fótons excitados. A microscopia eletrônica permite distinguir estrutura 1000 vezes menores de até 0,2 nanômetros, mas ela mata e destrói as células observadas. Nós estamos falando aqui do microscópio atômico, né? E alcança dimensões menores que 200 nanômetros sem matar as células, mas não pode estudar o seu interior, ou seja, ela é uma avaliação só superficial. A gente não consegue avançar abaixo da superfície. Isso o microscópio atômico. Já com o microscópio, com a tecnologia multifóton, com o princípio da multifóton, a gente consegue superar essas limitações simultaneamente. Ela permite estudar uma célula viva, permite acesso ao seu interior e alcança dimensões menores que 200 nanômetros. Isso é bem importante. Na microscopia multifóton, as células absorvem mais de um fóton de cada vez, como nós vimos lá no diagrama de Jablonski. Uma das principais vantagens de se usar mais de um fóton é o aumento da capacidade de penetração do laser. Nas técnicas convencionais, nós conseguimos alcançar profundidade de 150 a 200 micrômetros abaixo da superfície. Com essa nova técnica, nós conseguimos profundidades que podem variar de mais de 700 micrômetros. Então é bem mais profundo. Para as moléculas absorverem mais de um fóton de cada vez, os fótons devem chegar praticamente ao mesmo tempo, no mesmo ponto do espaço.
Para se garantir isso, é preciso usar lasers pulsados de modo ultra rápido, nas quais os pulsos se sucedem a cada 100 femtosegundos. Só relembrando, 1 femtosegundo igual a 10 a menos 15 segundos. Já na microscopia com segundo e terceiro harmônico, o que nós chamamos de harmônico são os componentes da onda da luz. Aqui a gente faz uma analogia com o harmônico do som. Em geral, o que se observa é que o primeiro harmônico da luz, o que se observa é o primeiro harmônico da luz. Porém, conseguimos informações importantes nos outros harmônicos, segundo e terceiro. Isso pode ajudar bastante nas investigações de novos dados das avaliações de amostras. A segunda geração de harmônico, nós vamos chamar de SHG, é chamada de duplicação de frequência. Como a gente viu no diagrama de Jablonski, duas luzes emitidas com a mesma frequência, mas uma velocidade muito grande. Um intervalo muito pequeno, né, na realidade. É um processo óptico não linear, é aquele LNO, no qual dois fótons com a mesma frequência interagem com um material não linear. Eles são combinados e geram um novo fóton, com o dobro da energia dos fótons iniciais, equivalente ao dobro da frequência e metade do comprimento de onda, que conserva a coerência da excitação. É um caso especial de geração de frequência sumária, dois fótons, e mais, geralmente de geração de harmônicos. Agora nós vamos entrar propriamente no artigo que foi escolhido para a gente poder mostrar para vocês aqui o uso dessa técnica de microscopia de multifóton. O artigo refere-se a imagens de multifótons para monitoramento sem marcadores de câncer gástrico numa fase precoce. Vamos começar com a introdução. Esse artigo, eu vou estar mencionando ele nas referências bibliográficas. Se alguém depois quiser ir mais a fundo, pode puxar por ali. O câncer gástrico precoce é definido como câncer que se limita à mucosa ou à submucosa, independente da presença ou ausência de metástase do linfonodo regional. O prognóstico para o câncer gástrico precoce é universalmente excelente. E as estratégias para melhorar o prognóstico dependem estritamente de detecção precoce e diagnóstico precoce. O prognóstico ele é bom desde que detectado com antecedência. É isso que a gente começa nessa parte de introdução. Continuando a introdução, uma pesquisa foi realizada, isso está no artigo, que quando os pacientes foram detectados com câncer gástrico de uma forma precoce, eles tiveram uma sobrevida de 1 ano, superior a 90%. Então, o pessoal que foi diagnosticado precocemente conseguiu ter uma sobrevida maior. No entanto, há poucas informações sobre os sintomas do câncer gástrico precoce. E muitas vezes é difícil detectar lesões superficiais gástricas usando as técnicas convencionais, que é a endoscopia convencional, com imagem de luz branca. Atualmente o diagnóstico dessas lesões é sempre baseado na avaliação patológica e a biópsia da endoscopia. E como tal, as biópsias superficialmente tomadas, pode haver erros amostral para fazer o estudo histopatológico. São eventos comuns que acontecem nessas avaliações, dificultando com isso tirar conclusões mais acertadas. Assim, abre a necessidade do desenvolvimento de novas técnicas de diagnóstico, que será importante para o estudo clínico. A técnica de imagem multifóton, a TPEF, que é a fluorescência com excitação de dois fótons, e a segunda geração de harmônica,
tem sido amplamente utilizada para imagens de tecidos biológicos. O TPEF explora a autofluorescência de amostras biológicas e, portanto, evita a necessidade de agente de contraste exógenos, ou seja, você não precisa ministrar no paciente nenhum contraste no corpo. E a segunda harmônica faz uso de propriedades não centrosimétricas para a imagem de proteínas estruturais e não sofrerá efeitos fototoxicidades ou branqueamento, porque não houve excitação das moléculas, por conta da do seu tempo muito rápido entre pulsos. Portanto, nesse estudo foi investigado o potencial do uso da microscopia multifóton sem marcadores, que incorpora simultaneamente a fluorescência excitada por dois fótons e as técnicas de segunda geração de harmônica para distinguir o câncer gástrico precocemente nos tecidos normais. Aqui nós temos um laser de safira e titânio, gerado a 1 femtosegundo. Foi utilizado como fonte de excitação esse laser. A luz foi entregue para a amostra, foi coletada através de um microscópio invertido. Uma lente objetiva de imersão de óleo foi escolhida para capturar imagens do microscópio multifóton. Os sinais intrínsecos TPEF, que são os dois fótons, e a segunda harmônica foram recebidos respectivamente por um detector composto por uma grade reflectiva e um detector otimizado de matriz PMT de 32 canais, usando comprimento de onda de excitação de 810 nanômetros. O sinal da fonte de excitação TPEF foi detectado na faixa de 430 a 706 nanômetros. E o sinal da segunda harmônica foi detectado numa faixa de comprimento de 389 a 419, a fim de fornecer um contraste visual de imagem multifóton. As imagens foram combinadas, adotadas pseudocores vermelhas para o TPEF e as imagens verdes para o SHG, que é a segunda harmônica. Como é que foi a preparação da amostra? Foram coletadas, na realidade, 24 amostras, sendo que 12 delas de amostra de câncer precoce e 12 amostras de tecidos normais, sem qualquer vestígio de câncer. Das 12 amostras com câncer gástrico precoce, foram incluídas uma adenocarcinoma bem diferenciado, ou seja, bem evoluído, 6 adenocarcinoma moderadamente diferenciado e um pouco diferenciado, e 4 minimamente diferenciado. Todas as amostras foram imediatamente enviadas ao laboratório para que passasse pelo microtomo cristato. É um equipamento que vai criostato, que vai congelar aquelas amostras de uma maneira muito rápida, sem interferir na qualidade da amostra. Após isso, as amostras foram fatiadas em 3 sessões consecutivas, cada sessão com espessor de 10 micrômetros, para que fosse avaliada no microscópio multifóton. Como foi comentado, além disso, além das 12 amostras com câncer gástrico, também foram colhidas 12 amostras de tecidos normais, para que se fizesse uma comparação. Nas amostras que foram fatiadas, e para evitar, quer dizer, das 24 amostras, para evitar encolhimento ou desidratação, foi adicionada uma pequena quantidade de soro fisiológico, tamponado de fosfato PBS, nas seções dos tecidos, para que não afetasse a avaliação do experimento.
Em primeiro lugar, cada fatia foi marcada deixa eu só voltar aqui. Ah, tá. Lembrando que aqui a seção foi diagnosticada através, uma das sessões foi diagnosticada através de um marcador hematoxilina e eosina para determinar melhor os resultados experimentais. Na análise histológica, em primeiro lugar, cada fatia manchada ou marcada, né, com HIE foi verificada por 2 patologistas certificados nesse estudo, ou seja, especializados nessa avaliação, para evitar variabilidade interindividual. Eles fizeram avaliações independentes. Então, uma imagem digital do slide manchado, marcado com HIE, foi adquirida por um microscópio óptico, não multifóton. Em segundo lugar, 2 pesquisadores que não sabiam dos resultados fizeram avaliação através das imagens multifóton, comparando com as imagens digitais marcadas. Agora, analisando os resultados das amostras, que faz parte desse trabalho, a primeira parte é determinar qualitativamente se a microscopia multifóton pode identificar diferenças morfológicas nos tecidos gástricos cancerígenos normais e cancerígenos precoces. As imagens mostram que o microscópio multifóton fez avaliações correspondentes, né, das imagens marcadas com HIE, revelando que os tecidos mucosos consistem de glândulas gástricas e fibras de colágeno, especificamente com o núcleo celular epitelial, mostrado aqui com a seta branca, figura 1b, que está localizada na superfície da membrana basal. As células normais são uniformes e formam com pequenos núcleos, e as glândulas gástricas organizam regularmente com forma uniforme. Esse mesmo detalhe de arquitetura celular e subcelular se correlaciona com a imagem correspondente da marcada. É sabido que a matriz de colágeno forma uma estrutura básica do estroma da mucosa e desempenha um papel importante no desenvolvimento do câncer. A imagem da segunda harmônica exibe que a membrana basal, seta amarela, é identificada prontamente com uma faixa fina em torno da glândula individual. E as fibras de colágeno no estroma formam uma estrutura reticular fina para sustentar essas glândulas gástricas, em comparação com a imagem do marcador. Nesse slide, nós vemos aqui na parte A imagem do microscópio multifóton, segunda harmônica, a letra A. Na parte B, a imagem dos 2 fótons, do TPEF. Na parte C, uma fusão entre o SHG e a imagem TPF. E na parte D, a imagem que foi marcada com o HIE. A seta amarela mostra a base das células epiteliais e a escala dessa figura de 100 micrômetros. Aqui o câncer gástrico está mostrando aqui na parte das setas, a seta branca aqui, a gente consegue verificar que a mucosa, a figura 2, mostra as imagens do microscópio. O câncer invadiu a mucosa sozinha. A imagem correspondente mostra a morfologia justamente das células individuais. Então essa marcação mais escura aqui da célula no item B está mostrando essa característica. No slide posterior vai ficar mais claro essa parte. Mostrando aqui que houve a invasão, né? Através da imagem TPEF, a gente consegue verificar precocemente já uma mudança
no formato precocemente. Como a gente falou, aqui a gente vê a parte, as setas amarelas na figura 3C, aqui, né, que a gente está vendo nessa figura, tá bem colorida aqui, que a gente vê tumores penetrando na mucosa e na submucosa. Na seta azul aqui a gente também tá observando uma mancha aqui, né, que pode ser caracterizado como tumor também. As imagens, né, mostram aqui as fibras amarelas, seta amarela, fibras elásticas. As setas brancas estão mostrando os tumores, né, os pontos mais escuros aqui. E a seta azul está mostrando tecido musculoso aqui. Bem, aqui analisando uma discussão e a conclusão do artigo, a maioria do câncer gástrico é diagnosticado em estágio avançado, com baixa taxa de sobrevivência, apesar de ter tratamento para isso. As cirurgias são severas e terapia intensa, né? Os resultados podem ser melhorados pela detecção precoce, quer dizer, quanto mais rápido eu detectar, antes eu inicio o tratamento. Como o câncer gástrico precoce está associado a um prognóstico muito melhor do que a doença avançada, seu diagnóstico é importante. O rastreamento endoscópico é amplamente aceito como uma abordagem disponível no mercado, no momento. Porque é invasivo, minimamente invasivo, mas é um pouco invasivo. No entanto, exame de endoscopia convencional tem capacidade limitada para identificar precisamente essa lesão devido à resolução insuficiente. A avaliação histológica das amostras da biópsia ainda é um padrão ouro para o diagnóstico precoce, mas a realização de procedimentos de biópsia tem várias deficiências, incluindo erro amostral, custos, riscos para o paciente e demora na obtenção de resultados. Todos esses fatores juntos podem levar a um subdiagnóstico ou a um sobrediagnóstico. As vantagens que percebemos lendo esse artigo, apresentada na microscopia multifóton, não apenas como baixo dano de fototoxicidade, alta resolução da técnica, alta sensibilidade e alto contraste, como também o fornecimento de detecção sem a necessidade de marcadores exógenos dos tecidos biológicos em tempo real. Podemos ajudar a reduzir os erros amostrais e até eliminar a necessidade de remoção invasiva de tecidos. As técnicas TPF e NADH, bem como FAD em células e o SHG do colágeno, têm mostrado ser dois sinais intrínsecos importantes para o tecido musculoso gástrico. As imagens do microscópio multifóton mostram que a mucosa gástrica normal é composta principalmente de glândulas bem alinhadas e rede de colágeno extracelulares bem organizadas, que é essencial para a manutenção das glândulas gástricas. Enquanto tecidos de mucosas anormais têm glândulas desorientadas, com várias formas e tem matriz de colágeno extracelular caótico. Foi através dessa definição que foi conseguido mostrar nas imagens a existência do câncer precoce. Agora uma análise crítica do artigo, né? Na nossa avaliação, consideramos ainda que a remoção de tecidos biópsia ainda é uma situação de risco para o paciente, pois mesmo sendo uma intervenção minimamente invasiva, ainda há riscos inerentes ao processo de coleta de amostra. O que a gente sugere? É uma técnica ainda nova, muitos estudos ainda terão que ser continuados, mas na nossa sugestão, a gente ainda pensa bastante de que
tem que se achar uma alternativa para analisar esses tecidos sem remoção dos mesmos, através da luz. Aqui eu tenho as referências bibliográficas. Nós usamos 2 trabalhos, um italiano e um chinês, para fazer esse trabalho de microscopia multifóton. É uma técnica ainda muito nova, mas que promete muitos avanços. Muito obrigado, até a próxima.